Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma live de utilidade pública sobre prevenção, cuidados, diagnóstico precoce e câncer de mama, uma doença silenciosa que muitas vezes devasta famílias e ainda com muitos casos. Então, para essa live eu quero convidar a doutora Patrícia, que é uma médica renomada, ginecologista, mastologista. Ela também é professora da nossa pós-graduação de ginecologia natural e práticas integrativas. E eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar hoje aqui com ela. Então deixa eu já convidá-la. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui achando a doutora Patrícia. Seja bem-vinda. Esse tema aí que é tão necessário aí para todas as mulheres. Oi! Olá, seja Olá! bem-vinda. Obrigada, Carol! Boa noite a todos. Que honra estar aqui com você. Saudades. Que honra também para mim. Sempre bom aprender com você e que a gente possa trazer aí mais consciência, né, para essas mulheres que estão chegando por conta dessa doença aí tão devastadora, tão ao mesmo tempo tão silenciosa, né? Então, eu já te apresentei aqui, mas quero que você também fique muito à vontade para trazer um pouquinho da tua experiência sobre esse tema, para a gente poder falar aí sobre prevenção, cuidados, né? E aqui, já para desmistificar um primeiro tabu que eu vejo muito, né, para a gente diferenciar para quem está chegando, é muito importante que a gente diferencie o que que é um diagnóstico precoce, né, que é muito importante, e o que que é prevenção, que não é o diagnóstico, né? A gente quer diagnosticar precocemente, mas para fazer prevenção são práticas de autocuidado, é o que a gente vai conversar por aqui hoje. Isso Então, mesmo. doutora Patrícia, fica muito à vontade. Obrigada. Acho que só para contextualizar, antes de falar as diferenças da prevenção do diagnóstico precoce, eu tenho 35 anos de formada e trabalhei 17 anos coordenando um serviço de mastologia para diagnóstico e tratamento de câncer de mama. Então, a gente, além de fazer todo o diagnóstico de imagem, mamografia, ultrassom de mama, biópsias, a gente fazia o diagnóstico e depois tratava essa mulher como mastologista mesmo. Então, era muito completo e foi ali que eu comecei a desenvolver essa minha paixão pela integração de conhecimentos, né? Porque era um serviço muito bonito, o chefe era o doutor Domingos Pet, um ícone da mastologia brasileira, e ele tinha essa coisa, esse propósito de integrar conhecimentos. Então, a gente tinha uma equipe interdisciplinar, porque a gente discutia junto todos os casos, com nutricionista, fisioterapeuta, o oncologista estava junto, o radiologista, enfim, o cirurgião plástico, todas as especialidades, porque a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar do câncer de mama, e todos ali colocando o seu conhecimento, e a gente somava os conhecimentos e chegava num resultado terapêutico muito superior, né? E foi daí que eu desenvolvi essa paixão pela saúde integrativa, que nem existia naquela época, né? Eu entrei lá em 93 e saí em 2009. A saúde integrativa nem existia. E depois depois começou a crescer, a Sociedade Integrativa de Oncologia apareceu por volta do ano 2000, 2000 e pouco, justamente estudando câncer de mama. E aí eu saí de lá e fui fazer pós-graduação em saúde integrativa, depois fiz a pós em ginecologia natural com você, e justamente para ampliar, né, e para integrar esses conhecimentos, tanto na prevenção como no tratamento de todas as mulheres,
porque eu sou ginecologista também, mas também no câncer de mama, né? Então, tem muita coisa para falar. Mas Que honra, respondendo. doutora Patrícia, estar aqui com você, né? Uma oportunidade realmente da gente levar esse conhecimento mais para mais gente, porque eu ainda vejo que muitas vezes tem muitas também informações erradas, né? A gente está nesse movimento das fake news também. Então, que bom te ter por aqui. Obrigada, obrigada. Um prazer enorme se eu puder colaborar. E até respondendo a sua pergunta, né? Na verdade, a confusão acontece porque existe a prevenção primária e a prevenção secundária. Uhum. O diagnóstico precoce é a prevenção secundária, que é quando a pessoa já tem a doença, mas o ideal é diagnosticar cedo para poder ter mais chances de cura. Aliás, quanto mais cedo a gente diagnostica o câncer de mama, mais chance, né? Então a gente pode ter mais de 99% de chance de cura. Hoje o câncer de mama, quando é diagnosticado muito no início, ele é curável. E então, quando a gente faz essas campanhas todas do Outubro Rosa, aliás, quantas mil campanhas eu já não fiz, já participei de todas as formas, projetos sociais, foi sempre pensando nessa prevenção precoce, no diagnóstico precoce, prevenção secundária. E eu sempre tinha em mente, caramba, eu quero prevenir mesmo a mulher de ter o câncer, não quero pegar cedo, claro que quando acontece é o ideal, mas ideal mesmo seria a pessoa não ter, né? É muito difícil, né? Mas muitos e muitos e muitos casos de câncer de mama poderiam não existir realmente. Existe uma estatística de 30% de cânceres a menos só com a mudança de hábitos, tendo um estilo de vida saudável. Então é muita coisa. É E, muita coisa. e por Muito. que não falar disso? Porque a maioria Uhum. das pessoas, e pessoas muito boas, muito bem informadas, já falam do diagnóstico precoce através da mamografia, né? Relembrando. Mas essa prevenção primária, muita gente esquece, fala que é bobagem, que imagina, que não tem como prevenir. E tem sim, a gente tem inúmeros estudos mostrando isso. Sim, sim. Eu quero me aprofundar nessa questão da prevenção, realmente. Eu sei que a gente tem alguns dados aí, inclusive de pesquisas científicas, mas eu não posso deixar de lembrar de uma aula que você deu na pós-graduação, né? Acho que essa aula ficou bem marcante para mim também, porque as pessoas pensam muito em achar um carocinho na mama. E se ele ia achar um carocinho na mama como se isso já fosse algo muito pequenininho para tratar. E eu lembro que na sua aula você explicava, né? Mostrava lá uma placa de células, ou seja, gente, uma colunazinha de células. A gente não vai palpar essa coluna de células, assim, impossível, né? E aí, para mim, isso ficou muito claro nesse sentido do quanto que a mamografia é importante para as mulheres a partir dos 40 anos, porque justamente porque essas camadas de célula que vão se formando, no começo você pode fazer o exame de toque mais profundo do universo, que é impossível você tocar as células, né? Assim, conseguir palpar essas células. Na verdade, a gente só palpa, o médico só palpa quando esse nódulo, né, esse tumor que acabou formando essa bolinha, esse carocinho, tem 1 centímetro. E as mulheres que não estão acostumadas, não se conhecem, conseguem perceber isso acima de 2 centímetros. E a mamografia é o único método que detecta antes de ser totalmente palpável, né? Por isso que ele é um método de rastreamento. O que é um rastreamento? É você detectar a doença que você está procurando, no caso o câncer de mama, antes dela ser palpável, né? Enquanto ela é curável. E para ser curável precisa ser pequenininha. E a mamografia detecta microcalcificações. É o único método que vê essas microcalcificações. Nem a ressonância magnética vê, nem o ultrassom também. É um pozinho, são pontinhos de areinha, né? De depósito de cálcio. E esse conjuntinho de microcalcificações, às vezes de milímetros, pode ser o início de um câncer dentro dos ductos. Aquela camadinha de célula que eu mostrava na aula, naquele vídeo, né? Era um ducto mamário. Porque o que é a mama? É um órgão produtor de leite, é uma glândula, né? E é que nem
um caninho que sai lá do bico, né, da papila, e vai dar em um cachinho de uva. E cada bolinha do cachinho de uva é a glândula, né, é um local, um alvéolo de produção do leite. Então a mama tem muitos caninhos, e esses caninhos chamam ductos. E essas células dos ductos é que se proliferam e podem ter um DNA alterado e se proliferar de maneira totalmente louca, né? Que é isso, uma célula que perdeu essa capacidade de proliferação normal. Ela começa a se proliferar muito rápido, começa a ter uma capacidade de invasão dos tecidos vizinhos. Isso é câncer, né? Não é qualquer bolinha que é câncer também, é só quando ela tem essa capacidade, porque ela teve o DNA lesado lá atrás, e aliás é aí que o estilo de vida interfere nessa história de lesar ou não o DNA, né? Mas uma célula lesada, um DNA de uma célula lesada, essa célula vai se replicar muito rapidamente, de forma diferente, enlouquecida, como eu disse. Mesmo assim, ela vai demorar, em média, 10 anos para chegar a 1 centímetro, a uma bolinha de 1 centímetro. É claro que tem vários tipos de câncer de mama. A gente fala que câncer de mama são várias doenças com o mesmo nome, porque tem sobrenomes diferentes. Então, cada tipo histológico se comporta de forma diferente, pode ser mais ou menos agressivo, né? Mas, em média, demora 10 anos. Os mais agressivos crescem mais rápido. Por isso, vale a pena o autoexame, porque existe um tipo, que é o câncer de intervalo, que é aquele que cresce tão rápido que ele cresce no intervalo de 2 mamografias, por exemplo. Ou do exame clínico. Foi lá, a mulher foi lá no ginecologista, palpou mama, fez o exame clínico, fez mamografia, fez tudo, não tinha nada. Daqui a pouco ele aparece. Isso só ela palpando, se conhecendo, fazendo o autoexame, que hoje a gente não chama mais de exame, a gente chama de autoconhecimento, né? Porque ela se conhecendo, ela vai perceber que houve uma diferença ali, que aquilo não estava ali e apareceu, e é isso que é importante, né? Sim, sim. Falando um pouco mais dessa questão do autoexame ou do autotoque também, né? Isso foi algo que eu confesso para você que me incomodava um pouco nas campanhas de Outubro Rosa, de pedir para as mulheres procurarem câncer nas suas mamas, né? Assim, porque é como se o nosso corpo feminino fosse um corpo que o tempo todo a gente tem que procurar doenças. Eu vejo que no masculino muitas vezes isso não acontece. Uhum. Então, desde muito cedo, eu falava para as minhas alunas, assim, para elas não fazerem isso só no Outubro Rosa, quando tem a Claro. campanha e tudo mais. Mas sim, tocar a mama, imagina que os nossos seios estão na altura do nosso coração, né? Dos nossos sentimentos. Então, que a gente possa tocar, assim, essa mama realmente com consciência e carinho, né? Assim, carinho, não para Muito. procurar uma doença, mas sim para perceber o teu corpo. Uhum. E é natural que se você percebe uma coisa de diferente, seja na parte que for, né? Se você Uhum. toca esse corpo com uma certa frequência, pode se aparecer, sei lá, uma bolinha diferente na sua coxa, você também vai buscar para Lógico. entender o que que é aquilo, né? Se você Então, se conhece, né, você vê se mudou, é isso que é o importante. Não importa o que é, né? sim, sim. Então eu vejo que assim, seria muito importante dentro dessas campanhas a gente chamar por esse lado, porque eu vejo que também muitas vezes a gente fica chamando muito pelo lado da dor, né? Do difícil, e de repente, por que não chamar as mulheres justamente para o autoconhecimento? Porque essa é uma prática gostosa de se fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui em casa como hábito, terminei o meu banho, né? Assim, ou seja, o momento meu de autocuidado, eu vou passar um óleo vegetal nas minhas mamas, fazendo um movimento circular, tocando, mas também vou passar na minha barriga, né? Assim, enfim, vou passar aquele óleo no meu corpo inteiro, né? Fazendo uma prática de oleação que eu sei o quanto que isso é benéfico aí para a nossa saúde como um todo. E a Uhum. mama, é claro que ela entra dentro dessa prática, né? Mas muitas mulheres simplesmente deletam as mamas por medo, né? Quantos? Eu pergunto para E, todas, né? Você se conhece, você se toca em casa, você palpa. Deus me livre, só quando eu venho aqui.
Vai que eu acho alguma coisa. É incrível, né? A tal da cancerofobia que afasta as mulheres do autocuidado até, né? Do autoconhecimento, do autotoque. E é uma pena isso, né? Porque quanto mais a gente se percebe, melhor a gente vai tratar da gente, né? E se perceber, corre, trata logo, resolve. E o medo Sim, não, né? E o sim. medo afasta e não vai, caso tenha doença, ela não vai sumir dali só porque você está com medo, né? E só piora as coisas. Com certeza, com certeza. Você falou dessa questão do cancerofobia e eu fico vendo assim o quanto que se a gente fosse justamente por essa via mais do amor, né? Assim, Uhum, não é para procurar o câncer, toca para se conhecer. pois Eu vejo é, que esse é um dos preceitos da ginecologia natural. Isso acontece também com o colo do útero, por exemplo. Acho que não, é só o médico que conhece o colo do útero. Mas você vai ver, de repente, numa relação sexual, a parceria já tocou essa região também, né? E você uhum, mesma tá deixando terceiros te tocarem, mas você mesma não se tocou, não se conhece também. O quanto que eu conheço de mulheres que têm um certo pânico, um certo aspa, assim, um distanciamento de tocar também o teu canal, né? Assim, achando que não, é uma coisa que não posso, só lá no médico. Então, quanto que a gente tem que desmistificar isso também? sim. O corpo é seu, né? Antes Ia de mais falar isso, o nada. corpo é seu. Você em primeiro lugar, né? Tem que se Com, conhecer inteira. com certeza, com certeza. E aí, eu também queria contar aqui, né, para quem está assistindo a gente, que eu fui impactada por essa questão do câncer, em primeiro lugar pela minha mãe, né? Assim, minha mãe tem uma história forte com relação a isso. Ela recebeu o diagnóstico muito nova e, ao mesmo tempo, numa época que era considerado morte, né? Então, eu lembro de um médico nos preparar para porque minha mãe ia fazer a passagem mesmo. E graças a Deus deu tudo certo, ela tá bem hoje em dia, mas teve câncer nas duas mamas, né? E o que eu achei assim maluco nessa história toda, claro, eu tive uma aproximação muito grande das medicinas naturais a partir daí, né? Então, desde muito cedo, logo na minha adolescência, porque a quimioterapia é muito forte, então a minha mãe acabou buscando também pelas terapias naturais. Mas o que eu achei mais assim curioso foi justamente nesse momento, no hospital referência, que é o Alceu Camargo, né? Ela começar a receber informações sobre práticas de autocuidado no momento que ela já estava com câncer, né? E aí eu paro para pensar, mas gente, por que ela não soube disso antes de Sim, aparecer? é isso, né? É sobre isso mesmo. É sobre isso, né? Então eu lembro que na época a própria equipe lá do Alceu Camargo pediu para ela parar de usar o desodorante de alumínio porque eles acharam resquícios, né, assim, nas mamas. Pediram para passar para usar também coisas mais naturais no corpo como um todo. Hoje a gente fala muito dos disruptores hormonais, né? O Sim. quanto que influencia na nossa saúde. E naquela época não se falava de disruptor hormonal. Então, para quem está chegando agora, disruptores hormonais são substâncias químicas que muitas vezes têm diversos produtos de beleza ou mesmo de limpeza aí da sua casa, né? E que a gente vai acumulando no nosso organismo. E isso pode bagunçando o nosso corpo como um todo, né? Então, nesse momento, né, assim, pediram para minha mãe, assim, reduzir ao máximo os produtos de beleza mais químicos e fazer uma transição para o natural, né? Mas existe também a recidiva do câncer de mama e a gente melhorando antes tarde do que nunca, Sim, né? Claro que ideal seria prevenir para não remediar, mas ela melhorando isso, ela melhora o próprio prognóstico da doença, né? com certeza. Minha mãe melhorou muito com relação fazendo essas práticas, né? E levou Uhum, isso para casa, todo mundo foi impactado. Então foi muito importante. Mas sim, eu vejo assim que o quanto é importante vocês, mulheres, estarem aqui assistindo essa live para fazer isso antes, né? Assim, bem isso. antes de qualquer sinal. E, e aí o que eu também poderia falar
Eu acabei de voltar do Congresso Mundial de Medicina Tradicional Complementar e Integrativa, e foi muito falado, já criando uma polêmica aqui também, né? Que é a notícia fresquinha do Congresso, mas foi muito comentado também o uso da cannabis para mulheres que estão passando aí por processo de quimioterapia, o quanto que também esse uso dessa medicina traz um bem-estar maior para a mulher, né? E faz com que o tratamento também seja mais efetivo, porque quimioterapia tira a fome, e aí com a cannabis ela tem essa questão da apetite controlada, reduz também os desconfortos. E mesmo a questão do emocional, né? Que a gente sabe o quanto que a cannabis também trabalha aí com essa questão da diminuição da ansiedade. O que você acha disso, doutora Patrícia? Assim, é algo que você costuma também recomendar dentro da sua prática clínica? Como é essa questão? Então, você sabe que a Sociedade de Oncologia Integrativa tem as diretrizes das Uhum. práticas complementares para melhorar o efeito colateral de tratamento oncológico. E em 2018, a ASCO, o Colégio Americano de Oncologia Clínica, endossou essas diretrizes, porque todas têm comprovação científica. Ainda não tinha cannabis, né? Mas são muitas práticas e é muito lindo ver isso, né? Então, a acupuntura melhora muito sintoma, massagem, yoga, meditação. E a cannabis está entrando agora, porque hoje o tratamento do câncer de mama é muito menos doloroso e tem muito menos impacto de efeitos tóxicos colaterais do que antes, porque tem outras drogas que impedem, mas muito melhor a gente usar uma prática natural do que usar um outro remédio para impedir o efeito colateral das drogas da quimioterapia, né? Já lá na Beneficência Portuguesa, que eu trabalhei os 17 anos, é, eu lembro que eu fiz um trabalho, as psicólogas faziam uma prática de relaxamento na hora da químio. Que legal. Elas iam lá na hora da quimioterapia, ia receber lá o soro com o remédio da químio e fazer uma prática de relaxamento. Então, a gente fez um trabalho das que recebiam e daquelas que não recebiam. E aquelas que recebiam a prática de relaxamento tinham muito menos efeito colateral. Agora, imagine uma cannabis que mexe no sistema endocannabinoide, que realmente relaxa, com certeza melhora efeito colateral. Isso é bem-estar e qualidade de vida. Então, eu não prescrevo a cannabis hoje, eu não tenho esse know-how, né? Não tenho Uhum. esse conhecimento a ponto de fazer uma prescrição e tudo, mas eu encaminho sim para a equipe multi, porque eu acho que as Uhum. mulheres têm o direito, né, de receber as práticas e ter um bem-estar, uma qualidade de vida melhor. Muito bom. E que outras práticas que a gente poderia recomendar aqui para as mulheres de prevenção do câncer de mama, assim, para quem quer se cuidar antes de aparecer alguma coisa? Então, falando de prevenção primária, né, Primária. que é a prevenção mesmo, a gente sabe, hoje os estudos comprovam que o principal fator de risco, que dobra o risco para câncer de mama, é o sobrepeso e a obesidade. Por quê? Porque as células de gordura aumentam inflamação, e a inflamação é a base do problema, porque é essa inflamação que lesa o DNA da célula. Lembra que eu falei que o câncer ele acontece, o início dele foi lá na célula que teve seu DNA lesado. Além disso, além desse ambiente inflamatório que uma pessoa muito acima do peso tem, na gordura a gente tem uma enzima chamada aromatase. A aromatase transforma a testosterona em estrogênios. Então essa mulher vai ficar em um estado de dominância estrogênica. O câncer de mama é uma doença estrogênio dependente, né? Além de ter uma insulina aumentada, e a insulina é um hormônio pró-oncogênico que piora a inflamação, que estimula a aromatase. Então é um ambiente muito oncogênico, além de piorar o sistema imunológico, porque na verdade quando a gente tem uma lesão do DNA, na verdade a gente tem várias vezes o dia inteiro isso acontecendo no nosso organismo, mas a gente tem um sistema imune capaz de eliminar isso. E quando esse sistema imune também está enfraquecido, essa briga
acaba que quem ganha é o inimigo, né? Então, além do sobrepeso, da obesidade, tudo aquilo que afeta o sistema imunológico também pode ser um fator de risco, né? Estresse crônico, o álcool também é super conhecido como um fator importante de risco para câncer de mama. Você tomar 2 taças de vinho por dia também dobra o risco para câncer de mama. Sim, sim. E aí E é interessante até, né, você também confirmar essa informação, né, doutora Patrícia, porque eu sei que muitas vezes tem uma negociação em função do social e tudo mais, mas o que a gente tem visto é que não existe doses seguras para o consumo de álcool, né? para nada, né? Porque o álcool é extremamente tóxico, é só o momento de prazer, de estar com amigos, com pessoas queridas, aquele momento em si é uma delícia. Mas a gente pode socializar de outra forma, né? Porque realmente o álcool é muito tóxico para tudo, né? Especificamente para o câncer de mama, olha só, ele compete com estrogênio no fígado. O fígado tem um sistema de enzimas, o citocromo P450 lá, que metaboliza um monte de coisa, e tem uma especial ali que metaboliza estrogênio, é a mesma do álcool. E claro que o álcool é muito mais tóxico, o fígado vai preferir detoxificar o álcool, e estrogênio vai sobrar. De novo, cai na dominância estrogênica. E lógico, o câncer de mama, gente, ele é multifatorial, tá? Não é que uma coisinha dessas já vai levar ao câncer de mama. São fatores de risco. A gente só está favorecendo os fatores de risco. E quando a gente junta vários, o risco é maior ainda. Então, o objetivo é diminuir fatores de risco. Por isso que eu estou citando esses fatores aqui. Tudo que a gente puder fazer para diminuir, por exemplo, perder peso, Uhum. fazer exercício físico, né? Então, o exercício físico é a prática de estilo de vida mais relacionada à prevenção do câncer de mama. Ela diminui 30% do risco para ter câncer de mama e para quem já teve, diminui 40% de mortalidade, Uau. porque é uma prática altamente anti-inflamatória, que reduz insulina, que reduz peso, que cria músculo, que libera substâncias também anti-inflamatórias. A prática de atividade física é incrível, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza 150 minutos por semana de uma atividade moderada. Isso dá meia horinha, né? 30 minutos por dia, por 5 dias por semana. Não é impossível, né, gente? Não é impossível, com toda certeza, gente. A gente precisa ter pelo menos 30 minutos aí no dia para você se dedicar à pessoa mais importante que existe, que é você mesma. E muitas vezes eu vejo, né, doutora Patrícia, as pessoas falarem assim: nossa, mas eu tô muito sem tempo, tô cheia de coisa para fazer. A gente tá num mundo realmente muito acelerado, mas eu vejo muitas vezes que esse desacelerar também depende de nós, né? Depende da Claro. gente não se colocar em situações que façam com que isso piore ainda mais, né? Então, se você não tem 30 minutos por dia para se dedicar a si, a gente precisa repensar o que a gente está fazendo da vida, porque depois que a gente adoece, aí a gente vai dar valor para a Uhum. questão da qualidade de vida, né? Mas por que não olhar para isso antes? E eu Sim. vejo também que um outro dado importante é que realmente a mulher, a partir dos 40 anos, o metabolismo vai ficando um pouco mais lento, a gente vai tendo mais dificuldade de construir músculo, e Ganha tudo isso peso. ganha peso, facilidade em ganhar peso, né? E tudo isso acaba que assim, o exercício físico entra realmente como uma obrigação, né? Assim, hoje eu me sinto na obrigação, Não é assim, mais opção, né? não é mais opção, assim, se você quiser envelhecer bem. Então a gente vê assim pessoas idosas antigamente, né, sempre sentindo muita dor, dor no joelho, dor em tudo. E agora a gente já sabe pela ciência, pelos avanços das pesquisas científicas, que para você envelhecer sem dor, precisa fazer exercício físico. E sem estar na cadeira de rodas, né? Porque a autonomia vai depender dos músculos. Porque a Sim, dor ainda tem o que fazer, mas na cadeira de rodas é uma judiação, né? Perder a autonomia dessa forma.
Mas eu estava falando aqui da atividade física, mas pensando na alimentação, né, Carol? Sim, Porque é claro que não adianta nada você fazer meia hora de exercício por dia e só comer pão, bolo, torta, bolacha e pizza, né? Realmente caloria vazia que aumenta peso e aumenta inflamação e não leva nutrientes para o seu organismo, né? E acaba piorando a sua saúde intestinal. Sabe que hoje tem um novo conhecimento que é um grupo de bactérias no intestino, que chama estroboloma. Estro de estrogênio são bactérias que metabolizam e se responsabilizam pela liberação ou não do estrogênio. Então, o estrogênio sai ou não do corpo, quem manda são elas. E a gente pode alterar totalmente esse conjunto de bactérias de acordo com o nosso estilo de vida, mas particularmente com a nossa alimentação. E aí elas vão impedir esse estrogênio de sair do corpo, vão mandar de volta para o nosso organismo, levando a tal da dominância estrogênica, além da inflamação já que levou a esse desequilíbrio das bactérias. Imagina o rolo, né? A gente inflamada, cheia de estrogênio, bebendo álcool, sem fazer atividade física, a gente está aumentando muitos fatores de risco para ter o câncer de mama, além de outras doenças, né? sim. Então, só para concluir, a alimentação tem que ser uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação de verdade. É, tudo que estraga você tem que comer e não comer o que não estraga, é isso. Ótima definição. Não coma aquilo que você consegue deixar 2 semanas fora da geladeira e não acontece nada, né? Eu estava assistindo uma aula e nutricionista maravilhoso, adoro ele. Aliás, está dando um curso de estroboloma agora, o Murilo Pereira. Ele falava assim: ketchup, um tomate que fica um ano fora da geladeira não pode ser de Deus. Não, não pode. Claro que de vez em quando não tem problema, gente, mas uma pessoa que só come isso, só farinhas, que aliás vêm contaminadas com fungos. Hoje a gente sabe que essa alteração desse estroboloma é muito ligada a micotoxinas também, que são toxinas produzidas por fungos específicos que estão no milho, que estão nessas farinhas. Se a pessoa tem uma alimentação monótona, que só come isso, cronicamente o corpo fica muito exposto, né? Não é uma vez ou outra que você vai comer que vai mudar nada, mas essas pessoas, né, que não comem comida de verdade, não comem coisas coloridas, os alimentos coloridos, eles têm compostos fenólicos que são antioxidantes, que são anticâncer, né? Que têm um Uhum. poder enorme de equilibrar o sistema. As brássicas, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, couve, tem uma substância que, que ajuda na metabolização dos estrogênios. Transforma um estrogênio ruim no bom, vamos falar assim, diminuindo esse rolo todo da dominância estrogênica. Então, tem alimentos que atuam positivamente no risco, né? Ou seja, diminuem o risco. E é só a gente comer, né? É só ir à feira e não ficar na prateleira do supermercado, né? Exato, perfeito. Também sinto que pode ser interessante a gente falar um pouco das ervas que também são Sim. anticancerígenas, né? Então, eu sei, por exemplo, o quanto a copaíba tem esse fator também, tanto para melhorar o sistema imunológico, aquilo que você falou que é multifatorial, né? Então, Uhum. uma coisa muito interessante, mulheres, que acontece com as plantas, que já para a gente diferenciar aqui, né? Quando a gente fala assim, ah, uma planta é anticancerígena, não é que ela vai atuar apenas lá na molécula do câncer, não, ela tem uma série de propriedades É medicinais, isso. né? E que muitas vezes vai melhorar a nossa saúde como um todo. A planta é um ser completo, então ela vai ser anticancerígena, anti-inflamatória, vai ajudar na Antioxidante. imunidade, Uhum. antioxidante. É isso. E quanto mais a gente consumir, mais a gente leva a esse equilíbrio, né? Sim, sim. Então eu gosto muito do óleo de copaíba, né? Assim, o óleo de copaíba que na verdade ele serve para muitas coisas, Massagens, né? Uhum. massagens também, mas
Eu vejo ele também extremamente, ele é antimicrobiano, então, por exemplo, Uhum, em casos, já muitos casos de herpes, uhum. aplicando a copaíba diretamente na herpes, o quanto que é impressionante, assim, impressionante. Que às vezes a gente acha que a erva é mais fraca, né, que vai demorar para fazer efeito, mas assim, a copaíba na herpes foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, da velocidade de cicatrização e poder de regeneração celular também que ela tem. Como você me fez lembrar do própolis, né? É O incrível, própolis, né? Como é incrível também, anti-inflamatório, antioxidante, são propriedades parecidas, né? E sim, tudo natural. e tudo natural. Vejo também, por exemplo, também a babosa, que também se Sim. fala bastante sobre a aloe vera, né? Babosa Aloe. culinar. Uhum, uhum. Que mais? Que mais plantas que a gente poderia falar aí como possíveis plantas protetoras, né? Então, a erva doce, né, o funcho, melhora muito esse conjunto de bactérias, melhora muito o intestino para liberar o estrogênio, gengibre, o coentro, todas as ervas, né, elas são incríveis, porque tem o arco-íris da saúde, né, cada cor Sim. tem um significado de ser anti-inflamatório, antioxidante, então tem uma propriedade, tem um princípio ativo diferente, por isso que o legal é você consumir o arco-íris inteiro. Sim. Todas têm suas propriedades incríveis. A cúrcuma, né? Não é erva, mas enfim, lembrei dela que é super anti-inflamatória. O alho, não é erva também, mas é um tempero incrível, né? Sim, sim. É uma planta medicinal, assim, todas elas Uhum. muito maravilhosas mesmo, assim. E você falou do intestino, eu queria reforçar também essa questão, porque a gente muitas vezes acha que o estrógeno tem a ver só com o aparelho reprodutor, né? Assim, e hoje em dia a gente já sabe que uma grande parte do estrógeno também é produzida no intestino, né? E Não, ele é metabolizado no metabolizado intestino. no intestino, Uhum. exatamente. Metabolizado no intestino. E o quanto que essa questão também do nosso intestino está funcionando bem, vai fazer muita diferença. Porque às vezes eu atendo mulheres, por exemplo, meu intestino funciona bem. É tranquilo, eu vou um dia sim, um dia não. Aí eu pergunto, mas você come todo dia ou você come só um dia sim, um dia não, né? Porque o intestino, para estar bom, ele precisa funcionar todo santo dia, já que você come todo santo dia. Então, quanto que também é essa importância da gente estar com o intestino, essa questão da microbiota intestinal também, o quanto que é importante a gente estar com o intestino funcionando bem, porque muitas vezes a gente está querendo colocar coisas saudáveis, uma erva. Às vezes eu passo um fitoterápico, por exemplo, para interagente, e de repente ela reclama que não teve tanto efeito, e aí quando a gente vai ver, bom, não teve tanto efeito porque a alimentação tá ruim, o intestino não tá funcionando. É um todo, né? Exatamente. Aí não adianta meio que jogar Mas um ouro num ambiente que tá todo poluído, né? claro, mas o que eu vejo também é um pouco de confusão da motilidade intestinal com a saúde intestinal integral, né? Ah, não, eu vou ao banheiro todos os dias, eu vou todos os dias, então pronto, eu tenho intestino perfeito. Não é bem assim. Você tem uma motilidade boa, que é ótimo, porque quem tem um intestino que funciona dia sim, dia não, como você falou, tá lá intoxicando o corpo, né? As toxinas estão lá é, lev- é, levando inflamação e tal. Mas mesmo o intestino que funciona todos os dias pode ter uma microbiota totalmente desequilibrada, dependendo de todo o estilo de vida. O que come, se dorme, se não dorme, que horário dorme, se faz ou não atividade física, se está estressado ou não. Tudo isso impacta na saúde intestinal, inclusive o nível hormonal. Nas diferentes fases do ciclo menstrual, as nossas bactérias também mudam, né? Tudo impacta, né, nessa microbiota, né? E hoje em dia parece que todos nós temos essa tal da disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota, porque nós vivemos nesse mundo maluco aqui. Agora, o grau dessa disbiose é que é a questão. Então, muita gente tem intestino preso, algum problema ela deve ter de uma microbiota mais desequilibrada ainda. Ou intestino preso e solto, que varia, Uhum. né? Uma hora está preso, uma hora está solto.
ou só sou, síndrome do intestino irritável, quantos problemas intestinais a gente tem hoje por inflamação, pelo estresse, pelo que a gente come ou deixa de comer, e assim vai. Tudo cai no estilo de vida, né? Sim, sim, perfeito. Bom, e para a gente também aos pouquinhos ir se encaminhando aqui para o encerramento, se eu poderia ficar aqui muito tempo conversando com você, assim, o quanto que todos esses temas são de extrema importância, assim, eu vejo que isso deveria estar público e todo mundo tendo acesso antes de qualquer coisa, né? Antes da gente adoecer realmente, né? Sim. Mas outro ponto que eu também acho que eu gostaria de enfatizar aqui é que eu vejo muitas mulheres preocupadas, que chegam até mim preocupadas no atendimento. Ah, eu tô com uma bolinha na mama que tá super dolorida, tô aqui no meu pré-menstrual. Então, da gente também alertar que normalmente o câncer não vai doer, né? É. Essa história da dor é um grande mito, né? Muito pelo contrário, mama dói. Mamas são órgãos sensíveis. Aliás, acho que é o lugar mais sensível que a mulher tem, né? Dói, tem ação hormonal, tem receptores hormonais, isso leva a inchaço. O inchaço dói, formação de cistinhos. Cistinhos são aquelas bolinhas de líquido, né? Que acontecem por ação hormonal também. E quando incha essa bolinha, estica a cápsula, dói. O tecido mamário é um tecido doloroso, então não se assustem com a dor. Eu sempre falo que o câncer ele realmente não dói, a não ser que esteja muito grande, esticando tudo ali, que até poderia causar um pouco de dor, mas normalmente a dor não está relacionada ao câncer, não. Perfeito, perfeito. Doutora Patrícia, eu queria agradecer muito a sua presença Eu aqui, que ver assim, agradeço. quanto que é importante toda essa transmissão de conhecimento, quanto que eu fico feliz assim também com a sua participação na pós-graduação de ginecologia natural, o quanto assim que o seu trabalho é um trabalho que também faz a diferença na vida das mulheres. Eu quero te agradecer assim imensamente, contar aqui para o pessoal que a doutora Patrícia também cuida de mim, né? É uma médica que eu confio realmente assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, queria te agradecer muito por tudo isso. Eu que agradeço essa oportunidade linda, né, de poder trazer um pouquinho desse conhecimento. Agora é tão mais fácil, né, levar esse conhecimento para as mulheres a partir das redes sociais aqui. E queria dizer que você é uma mulher que eu admiro muito, muito inspiradora, viu? E influenciou bastante na minha vida profissional também. Quero te agradecer, não só pelo convite, mas por essa rainha que você é, viu? Muito obrigada, doutora Patrícia. Te Obrigada. agradeço. E essa live vai ficar salva para quem quiser assistir. E, por favor, compartilhem com mais mulheres. Isso é de muita importância. Então, se você puder, enviar essa live para uma amiga. Faça isso, aproveitando que a gente está aqui nesse mês de alerta, de conscientização sobre o câncer de mama. Um beijo para todo mundo e Obrigada. muito obrigada. Obrigada. Um beijo enorme para todos.